Qual é o problema do texto, na verdade não só desse texto, mas dos textos finais do livro de Isaías? A primeira coisa importante da gente entender é que esses textos de Isaías não são profecias para a nova terra no sentido do céu. Eles são profecias primariamente para o povo de Israel e aquilo que Deus pretendia executar na nação de Israel, que são aplicáveis à nova terra, mas não na sua integralidade. Algo muito semelhante ao sermão de Mateus 24. Então, uma parte do sermão de Mateus 24 é aplicável à destruição de Jerusalém e outra parte é aplicável à vinda de Jesus. A integralidade do texto não é aplicável nem para um lado e nem para o outro. Você tem que saber distinguir no texto coisas que são aplicáveis fisicamente a Israel e coisas que são aplicáveis espiritualmente ao povo de Deus no tempo do fim, por ocasião da vinda de Cristo. É fácil perceber isso se a gente voltar para o verso 21. Ou até para o verso 20, lendo na sequência. Eu vou pegar só os dois, o 20 e o 21. Diz assim: e trarão todos os vossos irmãos dentro de todas as nações como oblação ao Senhor, sobre cavalos, em carros, em liteiras, sobre mulas, sobre dromedários, os trarão no meu santo monte a Jerusalém, diz o Senhor, como os filhos de Israel trazem suas ofertas em vasos limpos ao Senhor. E também deles tomarei alguns sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Olha lá, isso aqui tem na nova terra? Sacerdote, levita, oferta, sacrifício, essas coisas vão ter na nova terra? Não. Isso não faz parte do desenho da nova terra. Isso faz parte da proposta de Deus para a nação de Israel. Se Israel fosse uma nação que seguisse os caminhos de Deus, ia chegar um momento em que Cristo ia se manifestar dentro dessa nação como Messias, sendo seu rei, e Jerusalém seria o centro do mundo para atrair todos os povos a Deus. Esse era o desenho do plano de Deus para o povo de Israel, habitando em Canaã. Essa era a percepção de Deus para aquele povo. E aí tudo aquilo seria feito como uma terra que mana leite e mel, uma terra nova, uma terra próspera, e os inimigos de Israel estariam de que lado? Do lado de fora. O povo assírio, os povos todos que atacaram Israel ou atacavam Israel, eles seriam vitimados nessas batalhas. Esse era o desenho previsto por Deus até a ascensão desse povo de Israel como um povo exemplar na terra. Eles não cumpriram a parte deles da missão, que é a fidelidade a Deus. Resultado, isso aqui nunca ocorreu. Aí eu pego e olho para a nova terra. Isso aqui vai ocorrer na nova terra? Sim, Deus implantará o seu reino, ele jamais será destruído, haverão novos céus e nova terra, Apocalipse descreve assim. Dentro desse contexto, tudo que está escrito aqui é aplicável lá? Não, tem coisas que eram aplicáveis a Israel, mas uma parte do que está aqui é aplicável lá. A destruição dos ímpios, a situação da convocação de Deus por toda a eternidade, de que as pessoas lembrem da sua autoridade de um sábado a outro, de uma lua nova a outra, e todos vindo a adorar a Deus no seu santo. Essas coisas aparecem no livro de Apocalipse, mas não aparece tudo que está aqui lá no livro de Apocalipse. Uma segunda coisa que estava na pergunta é, a nossa memória das coisas passadas será apagada. Não, isso não existe na Bíblia. A gente não vai sofrer de amnésia quando Jesus voltar. O que vai ser apagado da história é a maldade, não da nossa memória. Vai ser apagada a maldade da existência. Ou seja, nada que eu olhar para o lado de fora me lembra o tempo de maldade do pecado existente na Terra. Por quê? Tudo foi consumido no fogo e tudo se fez totalmente novo. Portanto, quando eu olhar para o lado de fora da janela, tudo que eu vou ver na Terra é um lugar perfeito, paraíso perfeito, onde não há morte, não há dor, não há nada. Então, as coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Agora, significa que Deus passa um mata-borrão e eu não lembro nem do que aconteceu? Não, se ele fizer isso, o pecado volta. A garantia para o pecado nunca mais voltar é exatamente a minha memória. Eu não vou querer que o pecado se levante outra vez. Se eu apagar minha memória, eu apaguei quem eu sou. A minha identidade está na minha memória, está na minha história. O que Deus prometeu foi enxugar as minhas lágrimas, não apagar a minha memória. Ou seja, ele vai me conceder de tal forma amor, de tal forma legitimidade, de tal forma perfeição, que o pecado vai ser uma lembrança racional, mas que não me faz sofrer.
Mas ele vai continuar lá. Eu vou saber que eu fiz, eu vou saber quem eu fui, vou saber de onde eu vim, por toda a eternidade. E isso é a garantia de que o pecado não se levante uma segunda vez. Há pessoas que vão testemunhar disso. Do contrário, como é que eu saberia o que significam as marcas que vão ficar em Cristo? Para que ele guardaria as marcas na mão se eu tive a memória apagada sobre o passado? As marcas são uma demonstração do porquê eu estou lá. Eu sei quem eu era, sei como Deus me resgatou e sei o preço que isso custou. Para poder contar para todo mundo, em tudo que é lugar, por que eu estou lá. Então, isso é parte da história. Isaías não reflete essa história por inteiro, porque ele está concentrado no povo de Israel, como foco principal dessa profecia. É curioso que você voltar no final, no início do capítulo, lá acima do verso 5, na maior parte das Bíblias, você vai encontrar um título assim, o julgamento da velha Jerusalém. Ou seja, o foco está lá, em Israel, não está no mundo. O foco está naquele povo, naquelas circunstâncias, não no fim do mundo. Embora essa profecia e mais algumas outras de Isaías tenham dupla aplicação. Isaías fala do Messias. Se pegar Isaías 50, 55, ele fala do Messias, com duas descrições. Um Messias rei e no meio dos textos um Messias sofredor. Qual dos dois aconteceu? O sofredor. Qual dos dois Israel estava vendo? O rei. Quando Jesus nasceu, ninguém esperava um Messias sofredor, mas estava lá no texto, só que ninguém percebeu. Então, entender essas profecias que guardam dois eventos num único texto é um exercício que eu tenho que fazer com certo cuidado, para entender o que é aplicável localmente e o que é aplicável lá na frente na história. Esse é o cuidado que tem que ter com esse texto de Isaías 66. Lembrar que eu não estou escrevendo um texto para o fim do mundo, eu estou escrevendo um texto para Israel, que alguns elementos dele são aplicáveis no fim do mundo, relatados no livro de Apocalipse, capítulo 21 e 22. Então ele deveria ser lido em paralelo, para eu ver o que foi para lá e o que não foi. O que foi para lá está escrito em Apocalipse, o que não foi é restrito ao tempo de Israel. O fato de dizer aqui que os corpos ficariam expostos é porque de fato é o que acontecia nas batalhas. Ninguém voltava para enterrar os mortos. Então assim, a batalha aconteceu, estão os corpos espalhados e está lá para todo mundo ver que Israel venceu a guerra. E isso seria um atestado às nações de quem é o Deus que rege aquela terra. Para eles saberem que não dá para enfrentar esse Deus. Por isso o texto tem essa descrição.